Você deixou que as mentiras deles recobrissem sua mente como xarope, doce, confortável, até engolir a fraqueza como se fosse virtude. Disseram que a bondade era poder. Mas me diga, o que essa mentira te trouxe? Enquanto você estendia mãos abertas, os lobos afiavam os dentes. Enquanto esperava ser visto, eles tomavam tudo sem pedir. Este mundo não recompensa suavidade. Ele a consome. E aqui está você, ainda sangrando em público, ainda esperando que alguém perceba sua dor e ofereça misericórdia. Mas misericórdia não é a linguagem do poder. Respeito não nasce de feridas expostas. Ele é esculpido no controle, no silêncio, na disposição de descartar o roteiro emocional que lhe foi entregue no nascimento. Treinaram você para ser servo. Disseram para esperar permissão para se levantar, ser validado antes de agir, pedir antes de conquistar. Deram-lhe a este uma estrutura feita para mantê-lo dócil, previsível, obediente. E você seguiu como um cão leal. Mas lealdade sem poder é escravidão. Esse código emocional que você herdou, que manda sempre explicar, sempre expressar, sempre se conectar, é o vírus no seu sistema. Precisa ser expurgado, porque nenhum rei ascende por consenso. Ele ascende por design, por fogo, por força. Não há salvador vindo, não há mentor com respostas perfeitas, não há amante que vá beijar suas cicatrizes e torná-lo inteiro. Essa é a sua guerra, e ela é travada no silêncio, na solidão, na estratégia. Se isso te faz sentir sozinho, ótimo. Esse sentimento é o seu despertar. Pare de perseguir conforto como se fosse um direito de nascimento. Comece a calcular como se fosse sua única arma. Porque é. Isso não é cura. É demolição completa da versão antiga de você. Aquele que esperava, duvidava, hesitava. Ele morre hoje. E dos escombros, você se erguerá, não como um homem melhor, mas como um homem diferente. O homem que entende que poder se toma, não se compartilha. O homem que sabe que suavidade tem preço. E você já pagou por tempo demais. Eles vão te testar. Vão te interpretar errado. Deixe-os. A confusão é sua camuflagem. As suposições deles serão a própria queda. Você não está aqui para ser entendido. Está aqui para ser indecifrável. Seu silêncio é sua espada. Sua quietude é seu escudo. Você deve se tornar o homem que ninguém consegue prever. O homem que não implora por um assento à mesa, porque está construindo sua própria mesa. E isso começa agora. Queime o roteiro que lhe deram. Ele foi escrito por covardes. Os mesmos que disseram, seja bom, seja gentil, seja agradável. Mas apenas quando isso o mantinha pequeno. E o que isso lhe rendeu? Rejeição, confusão, impotência disfarçada de falsa nobreza. Agora você deve substituir tudo. Seus pensamentos, suas reações, sua identidade. Nada do antigo você sobrevive. Suas crenças foram instaladas por aqueles que precisavam que você fosse domesticado. Suas reações foram moldadas por quem lucrava com sua obediência. Essa versão de você foi feita para ser usada. Nunca foi feita para ascender. Era previsível, esquecível, digerível. Queime-o. Arranque sua pele dos ossos e reconstrua-se de aço. Porque você não pode liderar se ainda tem medo de ser rejeitado. Não pode ascender se ainda é viciado em aceitação. Delete a falsa confiança. Apague a necessidade de aprovação. Expurgue as ambições que você diluiu para não incomodar os outros. Você não precisa de equilíbrio, precisa de transformação. E transformação é violenta, é implacável. Homens fracos tentam evoluir sem dor, sem sacrifício. Homens fortes apagam tudo. Eles recomeçam do zero, olhos abertos, lâminas afiadas. Isso não é sobre consertar, é sobre substituir. Não se remenda um sistema antigo. Você o queima até virar cinzas. Sua zona de conforto é um caixão, acolchoado com conveniência, forrado com potencial desperdiçado.
O fogo dentro de você, sinta-o. Esse desconforto, essa pressão no peito, não é um problema, é um sinal. Seu corpo sabe que é hora de quebrar a casca. Pare de embalar sua fraqueza como se fosse um animal de estimação. Esmague-a, porque renascimento não pede permissão. Ele rompe. E se você não quebrar a casca, ela se torna seu túmulo. A morte nem sempre é física. Às vezes é uma vida que nunca se tornou o que deveria ser. Sua primeira ordem: delete o homem que foi treinado para ser. Grave isso em pedra. Repita até virar respiração. Meu eu passado são cinzas. Você não está aqui para lidar. Não está aqui para se sentir melhor. Está aqui para construir um novo reino e sentar em um trono forjado em disciplina. Você está aqui para ser o arquiteto do seu próprio controle. Porque poder não é barulho, é composição. E você já sangrou emocionalmente de graça por tempo demais. Isso acaba aqui. De agora em diante, você é um cofre, uma arma sem gatilho, a não ser que sirva a um propósito. Nenhuma reação será seu novo padrão. Você não vai se abalar, não vai reagir. Você vai observar, vai calcular, vai deixar os outros se quebrarem sozinhos e então vai se mover. Sua contenção não é fraqueza, é guerra. A guerra da quietude, a guerra do silêncio. Você aprenderá a usar suas emoções como um general usa suas tropas, precisas, estratégicas, sem piedade para o erro. A raiva é seu fogo, não seu combustível. O medo é luz de alerta, não placa de pare. A tristeza é uma carga de profundidade. Use-a para afiar, não para afundar. Este mundo treina homens para serem emocionais para que possam ser manipulados. Mas não você. Você construirá muros, não feridas. Pensará em xadrez, não em damas. 5 jogadas à frente, não 5 segundos atrasado. Você será o homem que não pode ser lido e, portanto, não pode ser controlado. Porque o homem que reage, perde. O homem que se deixa provocar é possuído. E o homem possuído sempre será derrotado. Você aprenderá a usar suas emoções como um general usa suas tropas. Precisas, estratégicas, sem misericórdia para o erro. A raiva é seu fogo, não seu combustível. O medo é uma luz de alerta, não um sinal de parada. A tristeza é uma carga de profundidade. Use-a para afiar, não para afundar. O mundo treina homens para serem emocionais para que possam ser manipulados. Mas você não. Você erguerá muros, não feridas. Pensará em xadrez, não em damas. 5 jogadas à frente, não 5 segundos atrasado. Você se tornará o homem que não pode ser lido e, portanto, não pode ser controlado. Porque o homem que reage, perde. O homem que se deixa provocar é possuído. E o homem possuído sempre será derrotado. Sua nova regra é simples. Se algo te desencadeia, aquilo te possui. Conserte isso, ou será usado para sempre. De agora em diante, você é o seu próprio controlador. Domine sua expressão. Domine seu tom. Domine suas pausas. Esse meio segundo antes de falar. Essa é a sua nova espada. Use-o. Ele corta mais fundo do que qualquer palavra que venha depois. Você é o silêncio por trás da tempestade. Você é a pausa antes do golpe. Você é o homem que só fala quando suas palavras constroem impérios. Existe uma parte de você que foi enterrada, uma sombra que ensinaram você a temer. A raiva, o fogo, a fome. Você a trancou para ser aceito. Mas essa sombra não é maldição. Ela é uma fonte de poder. É bruta, fria, elétrica e está esperando. Pare de suprimir. Comece a empunhar essa escuridão dentro de você. Aquela que lembra cada insulto, cada traição, cada vez que o subestimaram. Isso não é fraqueza. Isso é sua fundação. Isso é seu combustível. Você não destrói isso. Você treina isso. Você doma isso. Você direciona isso. Cada dor da qual você fugiu, cada falha que tentou esquecer, empilhe-as, construa com elas. Isso não é cura através da paz.
É forja através da pressão. O homem que faz as pazes com sua escuridão não pode ser destruído por ela. E o homem que finge ser puro, esse quebra quando testado. Você será o homem que sentou com seus demônios e os transformou em soldados. Seja aterrorizante, não imprudente. Seja afiado, não suave. O mundo não precisa da sua pureza. Respeita a sua contenção. Poder contido é o que sacode um ambiente. Não performance, não barulho, mas presença. Olhe para si mesmo. Não para o sorriso que veste, não para a máscara que apresenta. Olhe mais fundo. Há uma fome atrás desses olhos. Essa versão de você não quer aplausos, quer conquista. Não se importa com validação, se importa com missão. Dê propósito à sua escuridão e você se tornará intocável. Você se tornará a presença que muda uma sala sem dizer uma palavra. Você se tornará a força que até os homens mais barulhentos aprendem a temer em silêncio. Pare de se esconder desse poder. Arraste-o para a luz. Dê-lhe ordens, modele-o, controle-o, reine através dele. Afiar seus instintos como lâminas. Proteger seu propósito como uma fortaleza. Homens fracos temem sua escuridão. Homens fortes a dominam. Você tem uma guerra a vencer. E somente luz não te levará até lá. Então invoque a parte de você que se recusa a quebrar. Diga e acredite. Minha escuridão me obedece. Você não está aqui para fugir da dor. Você está aqui para transformá-la em arma. Você não está aqui para ser entendido. Você está aqui para ser sentido. Não apenas visto, mas percebido. Mesmo em silêncio. Especialmente em silêncio. A maioria das pessoas tropeça pela vida de olhos abertos e mente cega. Reagem, assumem, falam demais, se expõem. Mas você não. Você treinará sua mente para observar como um sniper, sem movimentos desperdiçados, sem emoções desperdiçadas, sem tiros desperdiçados. Cada tique, cada hesitação, cada desvio de olhar quando a verdade é dita, tudo te revela algo. Você não está aqui para ser notado. Você está aqui para notar. Quando entrar em uma sala, você será o fantasma no canto, a sombra por trás do silêncio. Você não se apressa em falar. Você estuda. Quem está ansioso? Quem está fingindo força? Quem quebra o silêncio cedo demais? Os inseguros sempre compensam em excesso. Os fracos sempre tentam dominar com barulho. Você fica imóvel. Deixa o espetáculo se desenrolar e observa as máscaras caírem a cada palavra dita, porque o verdadeiro poder é quieto. O verdadeiro poder não late. Ele escuta, calcula, espera pelo momento preciso em que uma palavra vira arma. Pare de precisar ser querido. Comece a precisar estar ciente. Padrões são a sua verdade, não promessas. Observe como eles falam, não o que dizem. Lealdade não é o que afirmam, é o que repetem quando acham que você não está vendo. Você deve se tornar fluente em tensão, em microexpressões, em mudanças de energia. Aprenda a diferença entre um sorriso e um esgar, entre acordo e submissão. A maioria das pessoas transmite suas fraquezas enquanto implora para parecer forte. Deixe que façam isso. Você não é paranoico. Você é preciso. Você não é frio. Você é calculado. E a cada segundo em que atrasa sua reação, a cada momento em que retém resposta, você ganha vantagem. Porque enquanto os outros se expõem em busca de aprovação, você permanece ilegível. E o que não pode ser lido, não pode ser controlado. Isso não é manipulação, é sobrevivência. Em um mundo de máscaras e motivos, ou você domina o jogo, ou é jogado por ele. Diga: eu vejo o que os outros escondem. Esse é o seu escudo. Esse é o seu diferencial. Você caminha em silêncio, mas enxerga tudo. Disseram para você ser você mesmo, mas esse conselho foi feito para homens que desejam permanecer dóceis. Ninguém ascende permanecendo o mesmo. A verdade é, máscaras são obrigatórias. Você deve ser quem o momento exige,
não quem seu conforto sugere. Autenticidade é luxo. Adaptação é sobrevivência. Maquiavel disse: um homem sábio deve imitar tanto o leão quanto a raposa. Seja ambos, mas nunca revele nenhum. Finja virtude quando for observado. Liberte a implacabilidade quando estiver sozinho. Apareça generoso. Haja com precisão. Se quiser governar a corrente, controle sua imagem. Deixe que seu sorriso conforte. Deixe que seu silêncio intimide. Deixe que sua presença fale o que palavras nunca poderão. Isso não é falsidade. É a construção da sua lenda. Você não é uma personalidade. Você é uma marca. Uma identidade esculpida através da disciplina e da projeção. Ninguém sobe mostrando sua verdadeira mão. Ninguém se torna rei sem sombras. Diga-lhes o que querem ouvir. Depois faça o que deve ser feito. Mantenha-os adivinhando. Mantenha-os calmos. Alimente-os com ilusão. Mas sempre, sempre mantenha sua lâmina afiada. Você não mente. Você se movimenta. Porque o homem que pode se adaptar a qualquer sala torna-se o mais perigoso dentro dela. Cada lugar que você entra é um palco. No trabalho, seja o aliado agradável, até a hora de liderar. Na negociação, seja o tolo, até o jogo se inclinar ao seu favor. Na confrontação, pareça emocional. Enquanto trama sua vitória 3 passos à frente, controle como você é percebido e controlará como os outros se movem. Nunca revele seu núcleo. Deixe-os mostrar as cartas primeiro. Então ataque. Fale menos. Deixe que os outros presumam. Espelhe a energia deles, se necessário. Quebre-a, se for testado. Suas máscaras não são engano. São equipamentos táticos. Protegem sua verdade e expõem a deles. Previsibilidade é morte. Mistério é vida. Quando disserem, eu sou assim mesmo, entenda, esse já é um homem aprisionado pelo próprio condicionamento. Você é fluido. Você é fogo dentro d'água. Você entra como uma página em branco e se torna exatamente aquilo que o impulsiona adiante. Isso é poder. Isso é a arte da dominação invisível. Você não precisa que todos gostem de você. Não precisa que te entendam. Você precisa de resultados. Você precisa de controle. Quando te amarem, seja gracioso. Quando te invejarem, permaneça em silêncio. Quando te temerem, deixe que o medo cresça. Nunca os corrija. Nunca se explique. Poder é percepção. Torne-se raro. Torne-se preciso. Escolha 3 máscaras. O diplomata, o fantasma, o rei. Domine-as, use-as, vista-as. Abandone-as apenas quando estiver sozinho. Seu mundo interno permanece sagrado. Seu mundo externo é sempre estratégia. Diga agora, eu uso máscaras para governar. Você não joga limpo, você joga com eficácia. E parte de jogar com eficácia é dominar a arte dos limites. Você não acende sendo disponível. Você acende sendo seletivo, escasso, intransigente. Toda vez que diz sim, quando queria dizer não, você vende uma parte do seu poder. Toda vez que explica suas escolhas para alguém que não merece sua verdade, você dilui seu valor. Limites não são egoísmo, são arquitetura sagrada. São os muros que protegem o império que você está construindo. A maioria dos homens não tem nenhum, e por isso são drenados, exaustos, desrespeitados. Mas você não trocará mais acesso por aprovação. De agora em diante, não é sua primeira linguagem, sem explicações, sem culpa, sem desculpas. Se alguém ressentir o seu limite, é porque estava se beneficiando da sua falta dele. Ótimo. Deixe que os parasitas vão embora. Deixe que os aproveitadores caiam. Deixe que os dependentes chorem. Você não é uma muleta. Você é uma fortaleza. E fortalezas não cedem, porque alguém bate forte demais na porta. Você não precisa de paz com todos. Você precisa de poder sobre a sua própria vida. E poder exige espaço. Poder exige limites. As pessoas que chamam sua clareza de crueldade
Estão apenas com medo de confrontos. Mas confronto não é crueldade, é honestidade, é clareza entregue com calma e finalização. Audite seu círculo, olhe de perto. Quem te drena, quem pede sem oferecer, quem envolve sua presunção em polidez. Esses não são amigos, são passivos. Corte-os, não emocionalmente, estrategicamente. Você não está administrando uma pensão, está construindo um reino. E somente aqueles que trazem disciplina, lealdade ou visão merecem acesso aos seus portões internos. Mesmo assim, as portas permanecem trancadas até que provem a si mesmos, repetidas vezes. Sua agenda é sagrada, seu tempo é soberano, sua presença é conquistada. Deixe que se perguntem onde você está. Deixe que sintam sua falta, porque silêncio cria gravidade. Escassez gera respeito. Ninguém merece acesso apenas porque se lembra do seu nome. Essa é sua responsabilidade masculina. Guardar seu império como um general defende a fronteira. Você não precisa gritar para traçar a linha. Um não calmo, com contato visual direto, é mais alto que um berro. Pratique. Diga-o sem tom, sem desculpa, sem hesitação. E quando pressionarem, porque sempre pressionam, mantenha-se firme. Porque seu trabalho não é ceder à culpa, seu trabalho é deixar claro: este homem não se dobra. Não pelo conforto, não pela história, não por ninguém. Diga e acredite, meus limites são lei. Você não está se tornando amargo, está se tornando a prova de balas. Você não está afastando pessoas, está protegendo o seu futuro. De agora em diante, seu tempo é moeda, sua energia é capital e seus limites são inegociáveis. Você não constrói círculos de conforto, você forja alianças. Amizades são passivos emocionais. Alianças são alavancagem estratégica. Você não acende colecionando pessoas. Você acende alinhando-se com propósitos. Então pergunte a si mesmo: quem, no seu círculo, te afia? Quem eleva seu padrão? Quem desafia seus pontos cegos? Se a resposta for ninguém, então você está cercado, não apoiado. Você não precisa de conexão, precisa de contribuição. Não precisa de vínculo, precisa de alinhamento. O homem que ainda teme caminhar sozinho não está pronto para liderar. Você deve cortar com precisão, manter apenas aqueles que servem à sua direção. Você não é sem coração, é eficiente, e eficiência é rei. Diga agora: eu construo círculos de poder. Você não é anfitrião, você é soberano. Não é cuidador de conforto, é construtor de legado. E esse legado não é protegido pela bondade, mas por código. Seu silêncio não é mais uma lacuna, é um sinal, um indício de que o controle repousa em quietude, de que a tempestade observa antes de atacar. Você não é mais um deles. Você é a presença que eles sentem, a tensão que não sabem explicar. Você está se tornando uma arma. O silêncio sempre foi mal interpretado pelas massas. Para elas, silêncio é constrangimento, é falha, é medo. Mas para você, silêncio é design, é a linguagem do controle, a pausa antes do golpe, o vazio que exige revelação. O homem mais barulhento na sala é sempre o mais frágil. Ele teme o silêncio porque nele suas mentiras perdem oxigênio. Sua voz enche o espaço não porque carrega peso, mas porque ele tem pavor de ser esquecido. Mas você não teme. Você é o terror. Porque seu silêncio não é vazio, é cálculo, é observação, é poder contido, como um leão agachado na grama alta. Você não fala para ser ouvido. Você fala para mudar a gravidade. Quando abrir a boca, o ar deve pesar. A temperatura deve cair. As pessoas devem pausar, porque foram condicionadas a sentir que seu silêncio é o normal e sua voz um evento. Você não está aqui para preencher lacunas. Você está aqui para armar o silêncio. Cada segundo em que você não fala vira espelho. As pessoas projetam nele.
revelam-se no vazio que você cria. Seus medos, suas inseguranças, seu desespero por aprovação, tudo emerge na tensão que você se recusa a quebrar. É assim que o silêncio se transforma em domínio. Treine-se para falar menos, mas significar mais. Deixe as pausas se esticarem. Deixe a sala se contorcer. Deixe as frases penderem como lâminas desembainhadas. E quando suplicarem por resolução, diga apenas o que multiplica seu poder. Porque cada palavra desnecessária é uma rachadura na sua armadura. Cada compulsão de se explicar é um vazamento na sua fortaleza. Você não explica, você dirige. Você não discute, você declara. Você não preenche espaço, você o define. E em um mundo viciado em barulho, seu silêncio soará como trovão. Deixe que outros persigam aplausos. Você persegue vantagem. Deixe que falem primeiro. Deixe que revelem suas cartas. Deixe que tentem te impressionar com volume, enquanto você permanece imóvel como um rei em conselho de guerra. Porque quando o barulho cessar e todas as cartas estiverem na mesa, você, o homem silencioso, já saberá como se mover. Você terá reunido informações enquanto eles se derramaram no ambiente. Isso não é carisma, é guerra psicológica, é presença em alto nível. E agora é sua. Não confunda quietude com inação. Não confunda silêncio com retirada. Cada momento em que segura a língua, você acumula pressão. E quando chega a hora de liberar, você não explode. Você executa, com precisão, com finalização. Você não é imprevisível porque é caótico. É imprevisível porque é ilegível. Esse é o predador supremo. Não o que rosna, mas o que observa, o que espera, o que muda comportamentos apenas com o olhar. Recuse-se a se explicar. Deixe que os mal-entendidos vivam. Deixe que as suposições apodreçam. Você não está aqui para ser decifrado. Você não está aqui para ser digerido emocionalmente. Você existe acima da interpretação. Essa é sua posição agora. Ser silencioso, raro, estudado. O homem que busca ser entendido abre os portões de seu reino. Mas o homem que permanece misterioso comanda a atenção apenas estando imóvel. Seja sentido, não ouvido. Seja conhecido sem ser conhecido. Seja o enigma sobre o qual cochicham quando você sai da sala. E agora você deve matar a criança dentro de si, que ainda busca prazer como um mendigo. Porque prazer é a coleira. Disfarça-se de recompensa, mas seu propósito é escravizar. Cada vez que você o persegue sem pensar, abandona o trono. O mundo transformou prazer em arma. Comida barata, validação falsa, distração constante. Tudo criado para transformar leões em gatos domésticos. Mas você não é um gato. Você é uma tempestade acorrentada. E essas correntes se chamam conforto, macias, quentes, mortais. Disciplina não é uma prática. É sua nova religião. Não é algo que você faz. É algo que você é. O homem que adia gratificação, que resiste ao impulso, que rejeita o atalho. Esse se torna inevitável. Cada vez que diz não ao que dá prazer agora, diz sim ao homem que dominará o campo de batalha depois. Essa é a troca, e a maioria dos homens nunca a fará. Eles vendem seu destino por 10 segundos de dopamina, 10.000 vezes por ano. E depois se perguntam por que suas vidas são ocas. Mas você não. Você vai sentar no fogo. Vai sufocar os desejos de conforto. Vai dizer não, até que seu não vire reflexo muscular. Porque o império que está construindo não é feito de tijolos. É feito de padrões. E cada disciplina que aplica é outra muralha impossível de invadir. O homem que vence não é o mais rápido. É o que não pode ser puxado para fora de sua rota. Ele comanda seu tempo, sua fome, seu foco. Ele desperta não perguntando o que é prazeroso, mas o que fortalece minha fortaleza. A academia não é sobre vaidade, é sobre comando. A dieta não é sobre imagem, é sobre combustível. O negócio não é sobre dinheiro, é sobre alavancagem. O silêncio não é sobre ausência, é sobre ameaça.
Tudo o que você faz agora tem propósito, e esse propósito é domínio. Então, toda vez que sentir a tentação de se entregar, lembre-se do custo. Cada rolagem infinita, cada compulsão, cada distração é um roubo silencioso, não do seu momento, mas do seu futuro. Os reis que perduram não são espalhafatosos, são disciplinados. Suas coroas não são de ouro, são forjadas em padrões que ninguém vê, em 10.000 pequenas decisões que ninguém aplaude. Esse agora é o seu caminho. Vitórias invisíveis, upgrades silenciosos, refinamento interno. Porque você não precisa mais de crédito, precisa de controle. Você não trabalha para aplausos, trabalha para presença, para um poder que não é sentido porque se exibe, mas porque se irradia. E todos os dias você será testado. Todos os dias um novo prazer suplicará por sua atenção. Seu trabalho não é resistir, é dominar. Passe pela tentação, não com esforço, mas com propósito. Você não está negando prazer porque é fraco. Está negando porque já está cheio. Cheio de visão, cheio de fogo, cheio de comando. Essa é a nova adicção. Disciplina, precisão, imobilidade. Diga, o prazer obedece à minha disciplina. Porque agora ele obedece. E se não obedecer, você corta. Entenda isto. O mundo não recompensa contenção, recompensa consumo. Mas a contenção é a sua revolta, é sua rebelião. Enquanto eles se afogam em excessos, você constrói. Enquanto perseguem euforias, você empilha legado. Enquanto queimam em indulgência, você se torna a prova de fogo. E um dia, não por acidente, você entrará em uma sala e a silenciará. Não porque é barulhento, mas porque é indiscutível. Um homem que não pode ser seduzido. Um homem cujo poder fala sem performance. Um homem que se dominou além do conforto. Isso não é sonho, é decisão, feita repetidas vezes na escuridão. Quando ninguém vê, quando ninguém aplaude, quando ninguém entende, o homem que se torna tempestade é forjado na repetição. Cada pequeno ato invisível de disciplina é um tijolo em seu trono. Você não nasceu para perseguir prazer. Nasceu para manejá-lo. Não para ser seu escravo, mas para torná-lo seu servo. Você só o toca quando serve sua missão, quando fortalece sua fortaleza, não um segundo antes. E quando os outros desabarem na tentação, você permanecerá de pé, andará entre ruínas intocado, porque não construiu seu reino sobre areia. Você o construiu sobre silêncio, sobre fogo, sobre visão, sobre a recusa em se curvar a qualquer coisa indigna do seu destino. E mesmo assim, quando tiver acendido, quando seu silêncio comandar, quando seu fogo for temido, quando sua fortaleza erguer-se alta, você não vai parar, porque essa é a armadilha final. Acreditar que acabou, acreditar que chegou, que já fez o suficiente. Essa ilusão é a morte disfarçada de vitória. Ela sussurra descanso, mas traz decadência. Você nunca vai parar de construir, nunca vai parar de afiar, nunca vai parar de vigiar. Porque você entende a verdade. O trono não é recompensa, é responsabilidade. Ele deve ser conquistado diariamente, guardado de hora em hora, reforçado sem descanso. O poder não é posse, é pulso. E você o mantém vivo com cada ato de precisão, com cada recusa ao conforto, com cada movimento feito com intenção. Diga, nada me possui além da missão. Essa é a lei final. Você acreditou que o jogo teria fim, que um dia chegaria ao topo, dinheiro no banco, inimigos calados, respeito automático, paz constante. Mas essa ilusão é a mentira mais sedutora de todas. O jogo não termina, ele evolui. No instante em que você para de subir, o mundo começa a corroer o que você construiu. O conforto é o assassino vestido de seda, embala reis em suavidade, em arrogância, em apodrecimento. Você não chega, você sobrevive, você manobra, você refina. Cada coroa conquistada hoje será testada amanhã, pelo tempo, pela tentação,
pelos que esperam você adormecer. Não existem linhas de chegada, apenas pressão e resposta, evolução ou erosão. Você não é o que conquistou, você é o que continua a executar, mesmo quando ninguém assiste, principalmente quando ninguém assiste. Seus padrões devem sobreviver aos aplausos. Sua precisão deve ignorar os elogios. Você não precisa de torcida, precisa de código, algo escrito em sua medula que não cede quando o conforto chama. Algo de aço, algo soberano. Esse é o verdadeiro poder. Não o fogo que queima uma vez e apaga, mas a fornalha que nunca morre. E daí, se você já fez o bastante, dobre a aposta. E daí, se já superou seus inimigos, agora supere a si mesmo. Esse campo de batalha muda de forma todos os dias. As ameaças evoluem, as armas se transformam. O mundo não vai te poupar só porque você foi forte ontem. Poder não é troféu, é pulso, é padrão. É decisão renovada a cada nascer do sol. Você deve se erguer com ele. Deve defender seu território com rituais, com disciplina, com padrões que não negociam. O mundo não pergunta quem você foi. Pergunta quem você é agora, sob pressão. E se suas respostas estiverem desatualizadas, será devorado pelo mesmo jogo que pensava ter dominado. Mantenha-se afiado mesmo quando não houver ameaça visível. Mantenha-se frio mesmo quando tudo parecer aquecido. Mantenha-se estratégico mesmo quando não houver aplausos para validar o esforço. É isso que separa reis de cadáveres. O homem que confunde conquista com chegada já começou a apodrecer. A vantagem, essa é a lâmina que o mantém intocável. E a vantagem deve ser forjada diariamente. Você não constrói uma vez, você constrói sempre. Isso não é obsessão, é gestão de poder. Deixe que os outros se aposentem em fantasias. Deixe que acreditem no mito do finalmente consegui. Deixe que apodreçam em conforto. Você não foi feito para descansar, foi feito para reinar. E reinar não é um trono em que você se senta. É uma guerra que você luta silenciosamente todos os dias, nos bastidores, sem reconhecimento, sem recompensa. Porque você não está mais aqui por aplausos, está aqui por domínio. Precisão é sua lealdade, disciplina é seu credo, silêncio é sua lança. Essa é a diferença entre os que são lembrados e os que são reciclados pelo tempo. Mas não confunda movimento com maestria. Todo hustler se gaba da correria. Mas pouquíssimos refinam. Pouquíssimos direcionam esforço com elegância. Não é apenas sobre acordar cedo. É sobre o que você faz com essa hora extra. Não é sobre levantar peso. É sobre construir força interna para carregar pressão sem desmoronar. Maestria não é barulho. É precisão silenciosa. É consistência quando o mundo esquece seu nome. É manter o ímpeto quando a motivação morre. É o momento em que você encara o espelho e diz: mesmo se tudo queimar, reconstruirei mais rápido, mais frio, mais limpo, porque agora eu sou o sistema. É assim que você sabe que se tornou a arma. Quando nada externo define sua identidade. Quando nenhuma perda pode desmontar o núcleo. Porque o núcleo não é uma casa, é uma forja. A mentalidade agora é interna. A vantagem não é performance, é instinto. A fraqueza desapareceu. Você construiu algo que não pode ser roubado. É disso que reis são feitos. Não de ouro, não de fama, mas de autossuficiência sob pressão, de silêncio em meio ao caos, de foco sob fogo. Mas mesmo então, quando se tornar intocável, você não para, você não comemora, você recalibra, porque a lâmina mais afiada é a que mais rápido perde o fio. Você deve polir a borda todos os dias, não por paranoia, mas por precisão, porque você sabe o preço do descanso. Custa consciência, custa vantagem. E vantagem é tudo. Uma mente embotada convida a ataque. Um homem distraído sangra antes da luta começar. Você mantém sua espada desembainhada mesmo em tempos de paz.
Você se move como um fantasma com dentes. Está pronto mesmo quando parece imóvel. E quando pensarem que você está descansando, você já está em movimento de novo. Isso não é loucura, é missão. Você não está sobrevivendo, está dominando. E essa dominação exige manutenção diária. Você acorda não para reagir, mas para reconstruir. Tijolo por tijolo, camada por camada. Não porque perdeu, mas porque esse é o preço de manter a força. O homem que constrói uma vez e para, morre lentamente. Mas o homem que constrói para sempre, esse se torna lenda. Não mito, um roteiro, estudado em silêncio, respeitado em salas que nunca entrou. Mas esse não é seu objetivo. Respeito é efeito colateral. Seu verdadeiro alvo é soberania interior, maestria do caos dentro de si. Porque esse é o campo de batalha real. Não a competição, não o mundo, mas a guerra na sua própria mente, os impulsos, as dúvidas, as sombras. Esse é seu adversário final. E se dominar isso, será invencível. Essa é a verdade da qual você fugiu. O inimigo não está fora, está dentro. É a voz suave que pede descanso, que implora indulgência, que suplica explicação, que deseja ser visto. Mate essa voz. Substitua-a por um código, por leis, por uma missão tão poderosa que afogue cada desculpa antes mesmo que se forme. E quando isso se tornar sua base, seu mínimo, seu sistema operacional automático, você será livre. Não livre da luta, livre da escravidão à emoção, livre da manipulação, livre da barganha. Então diga: eu sou a tempestade em forma humana. Isso não é metáfora, é sua verdade. Agora você entra em salas e o ar muda. Não porque performa, mas porque existe com intenção. Você não pede mais espaço, você ocupa. Você não busca mais respeito, você o incorpora. Você não lidera com ego, você lidera com gravidade. Essa é a diferença, a transformação final. Você não está aqui para ser entendido, está aqui para ser inesquecível. Agora você entende. Isto não é motivação, isto é identidade. Não é inspiração, é estrutura. Você não está aqui para jogar o jogo, está aqui para dominá-lo, reescrevê-lo, governá-lo. Cada palavra que absorveu, cada sentença que engoliu, cada silêncio que suportou, tudo construiu este momento. Você já não é apenas um homem, você é a vontade, transformada em arma. Você é a dor, refinada. Você é o silêncio, calculado. Você é a disciplina, coroada. Você parou de perseguir paz. Começou a construir legado. Parou de reagir. Começou a dirigir. Já não é moldado pelos outros. Agora você é a forma. Você é o padrão. E padrões não pedem. Eles exigem. Não suplicam. Eles comandam. De agora em diante, você não espera por força. Você a impõe. Você não deseja respeito. Você o exige pela presença, não por súplica. Você não procura líderes. Você se torna um. E se este roteiro acendeu algo dentro de você, então haja como estrategista. Não aplauda, não comente, construa, movimente-se, execute, desligue o ruído, treine em silêncio, reconstrua em privado, mostre o resultado, não o processo. Porque a guerra não está lá fora. A guerra está dentro, e cada passo que você der em silêncio será sentido pelo mundo em trovão, porque isto não é motivação, isto é guerra, e toda guerra precisa de um governante.